Bom dia, turma. Como diriam os tribalistas, bom dia, comunidade. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, pessoal. Infelizmente, estamos chegando no nosso último dia de Summer School. Estava tão bonzinho todo dia, debater temas interessantes e tem muito pouco especialista em propriedade intelectual no Brasil e menos ainda especializado no agronegócio. Então, nas últimas 2 semanas, todas as manhãs estavam sendo muito felizes. Eu podia debater, aprender de um tema que me é tão caro, com pessoas tão especialistas, mas enfim, teve que acabar, infelizmente. Chegamos às 9 horas da manhã, já temos 31 pessoas já inscritas, já presentes na sala. Hoje estou bastante animado, porque a gente vai fazer a nossa avaliação, ali mais ou menos 10 horas da manhã a gente vai passar o procedimento. Acho que todos receberam lá no grupo a lista de onde foram alocados. Fiquei muito contente que a gente pôde atender todo mundo ou na primeira ou na segunda opção, ninguém ficou onde não gostaria de estar, que é bacana. Enfim, chegamos ao final da nossa escola de verão em propriedade intelectual com foco no agronegócios e temos agora a nossa palestra de encerramento, a cereja do bolo, bacana desses eventos, desses cursos, que a gente sempre deixa um fechamento, uma conclusão, que na verdade nunca é um fechamento, uma conclusão, né? É um olhar para o futuro. Fizemos o fechamento da primeira semana com a Laerson, e agora vamos fazer o fechamento do curso com a Cibele Andrade Silva. Eu achava que era Embrapa, todo mundo falava Embrapa, mas acho que está cedida para o Mapa, acho que estão brigando pelo passe aí ainda, parece aquele jogador muito valorizado, né? O passe pertence a um time, mas joga pelo outro, está emprestado a um terceiro, e isso é muito bom. Então, não vamos demorar muito nesse tema, vamos respeitar o horário, que a gente sempre tem tentado respeitar, e vamos convidar a Cibele de Andrade Silva, que está como coordenadora geral de bioeconomia no Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária do Ministério de Agropecuária, meu Deus, eu esqueci o que é MAPA. Eu sei que termina com abastecimento, fugiu agora a sigla. Eu peço desculpa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agricultura, essa foi a palavra que não veio, que a gente ia colocar agropecuária com agricultura, pecuária e abastecimento em Brasília. Obrigado por ter me socorrido. E o tema é o futuro da conexão entre inovação e propriedade intelectual no agronegócio. São os novos insumos, a biodiversidade, que é um tema que está muito atual. Acho que é o deputado Ganime, na Câmara dos Deputados Federais, que tem liderado uma frente parlamentar para inovação na biodiversidade. E, como a gente viu bastante aqui, não basta só ter a API, tem que ter um modelo de negócio associado à API, senão não tem valor nenhum. Queria convidar, então, a Cibele Andrade Silva, Mapa, Embrapa, enfim, o passe que tiver mais valorizado agora, para assumir a palavra e proferir sua palestra. A Isabela não vai ficar com a gente agora pela manhã, mas daqui a pouquinho ela já está chegando na sala, tá bom? Cibele, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pode assumir a palavra, fazer compartilhamento de tela se for necessário. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Essa questão do time, na verdade, nós somos time Agro Brasil, né? Seja Embrapa, seja Mapa. Tem muita gente da Embrapa que está cedido no Mapa, mas como eu trabalhei na área de inovação na Embrapa, na área de propriedade intelectual, a gente só aumentou o tamanho dos problemas e desafios que a gente enfrenta. Então, somos todos o mesmo time. Tem, inclusive, colegas da Embrapa aí participando, né? A Sheila. É uma satisfação muito grande falar para esse público. Eu acho que, na verdade, vocês me colocaram um desafio enorme, que é falar depois de professores tão renomados. Eu assisti algumas palestras na medida do possível. Eu acho que foi um curso fantástico, né? Eu fico muito feliz de ver que a OMP, né, a BPI, dedicou esse curso para o agro. Ainda na Embrapa, a gente teve uma parceria excelente, fantástica com a OMP, trazendo cursos que a gente chama que a OMP chama, né, de STL, o sucesso do licenciamento tecnológico, focado também na agropecuária. Tomara que tenhamos aí uma terceira edição. E, enfim, é muito bom estar aqui falando, né, de propriedade intelectual no agronegócio para vocês. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu ver qual é essa aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Confirmo que estamos vendo, sim.
Perfeito, muito bom. Bom, muito bom dia a todos, né, novamente. Como eu comentei, eu fico muito feliz de estar aqui falando para vocês. Eu sou de origem também no mestrado do INPI, agradeço enormemente a Isabela aí pelo convite, é um prazer te conhecer, Henrique, eu não te conhecia ainda. Estou vendo que a Shirley Coutinho está aí também. Então, assim, eu venho lá de origem no mestrado do INPI, eu sou engenheira química, sou também advogada, e estou no desafio da propriedade intelectual há alguns anos, mas também conectando muito com a inovação. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é essa visão de que, primeiro, a nossa agropecuária é extremamente inovadora, a gente tem que lembrar de propriedade intelectual em todos os momentos dentro dessa questão da inovação, das parcerias, dos contratos. Falar com vocês que às vezes a gente não conhece, eu mesmo, antes de ingressar na Embrapa, no MAPA, eu não tinha noção de que o MAPA tem uma área dedicada à inovação. A gente tem uma secretaria dedicada à inovação, tem um departamento dedicado à inovação, que cuida, dentre outras coisas, por exemplo, nessa secretaria, das indicações geográficas, de todos os programas de agregação de valor na agropecuária. Então, assim, às vezes a gente ouve aí na mídia, né, a nossa agricultura, ela apanha muito lá fora do Brasil, mas tenha em mente que ela é extremamente inovadora. Nós temos um dos ecossistemas de inovação agropecuária mais robustos do mundo, né? Porque o Brasil, há alguns anos atrás, há cerca de 40 anos atrás, né, decidiu investir na criação de uma empresa pública de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, que revolucionou a agricultura no país, que permite hoje que a gente tenha aí soja no cerrado, que a gente bata recordes anuais de produtividade e produção de soja. Se você parar para pensar, e alguns palestrantes mencionaram isso, mas eu acho que é sempre bom reforçar, o Brasil era importador de alimentos, né, há 40, 50 anos atrás. Hoje ele é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, já é o número 1 da soja, da carne, da laranja, dentre muitas outras coisas. E isso tudo só foi possível por causa de inovação, por causa de tecnologia. Então, eu queria reforçar isso para vocês. Eu vou falar um pouco das conexões que tem em propriedade intelectual, falar um pouquinho dos programas que a gente tem aqui no Ministério, que tem uma conexão profunda com a Embrapa, trazer alguns exemplos da Embrapa, tentar não ser tão maçante, porque eu sei que vocês já estão aí há 2 semanas ouvindo o pessoal falar, e eu estou aqui falando em dia de prova também, é sempre um desafio. Mas então, pessoal, para a gente começar, eu queria colocar aqui que propriedade intelectual no agronegócio é um tema transversal, é um tema de ponta a ponta. Quando a gente fala, por exemplo, em bioeconomia, em sustentabilidade, a gente tem que lembrar dos nossos selos. Tem marcas tentando comunicar sustentabilidade, a gente vai no mercado, a gente vê uma avalanche de selos falando 100% orgânico, 100% natural. Isso tem uma conexão com as estratégias de mercado, né, de marcas. A questão da bioeconomia por si só, e bioeconomia não é muito só aquela questão de recurso genético, preservação ambiental, não. Eu estou falando de bioeconomia num sentido bastante avançado. É biotecnologia, é tecnologias de ponta, é edição gênica, que também foi mencionado em algumas palestras por aí. É a questão também de você criar cadeias de valor, como é o caso da banana de Corupá, que eu achei um case fantástico, né, que foi também apresentado. Então, bioeconomia e sustentabilidade são temas que a gente tem que lembrar da propriedade intelectual como um dos elementos que pode, né, alavancar e comunicar melhor tudo isso. E, além do que, em bioeconomia, se você tem patente, se você tem tecnologia, você também tem a possibilidade, né, de ter contratos, parcerias público-privadas, onde nos contratos você tem que lembrar da propriedade intelectual. Eu costumo dizer que, assim, obviamente, não é um mecanismo de proteção, mas o contrato define a regra do jogo de uma forma que ele chega a tangenciar um tipo de proteção. E dentro desse cenário, a gente tem inúmeras formas de proteção, como vocês já viram, as patentes, as cultivares. A gente precisa lembrar dos estudos de liberdade de uso no contexto da agropecuária, que são extremamente importantes, e também lembrar da legislação de biodiversidade, né? A gente tem aí o CEGEM, muitos de vocês conhecem, a nossa lei da biodiversidade de 2015, temos a Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil faz parte, o Protocolo de Nagoya, a gente tem um tratado internacional chamado TIRFA, onde a gente tem uma facilitação na troca de germoplasma entre os países, de forma que eu consiga repartir benefícios de maneira, né, equânime e mais facilitada.
Então, lembrem-se de recursos genéticos, às vezes a gente pensa que é um tema totalmente desconectado da propriedade intelectual e da inovação, e não é. Tudo isso a gente precisa sempre ter o olhar mais macro, onde, por exemplo, a gente tem também as startups da agropecuária que estão lidando com bioeconomia, que estão pegando produtos da biodiversidade e transformando em novos produtos inovadores, que estão depositando patentes, criando marcas, criando aplicativos, criando mecanismos de fomento da inovação a partir da biodiversidade, a partir da bioeconomia, tentando conciliar com sustentabilidade. Então, veja que tem propriedade intelectual em várias oportunidades e muitos são os instrumentos, como vocês podem ver. Lembrando sempre dessa questão dos contratos, lembrando, por exemplo, que não são só estratégias de licenciamento que a gente tem que lembrar, a gente tem que cada vez criar modelos inovadores, né? Muitas instituições, eles têm modelos padrão de contratos que tratam de propriedade intelectual, mas vamos também ser criativos, porque existe muita oportunidade de você estabelecer regras com proteção intelectual que conciliem não apenas a proteção, mas a ida para o mercado, como vocês bem viram aqui. Temos que lembrar que a gente tem também uma legislação que trata de proteção de dados, a nossa LGPD. E eu coloco isso aqui para a gente lembrar que, né, todo mundo fala, dados são novo petróleo. Mas como é que a gente tem no agronegócio, e a gente tem muito dado no agronegócio, dado de clima, dado de análise de solo, dado de produtividade, que é um verdadeiro insumo para você inovar. Uma startup com todos esses dados consegue criar um aplicativo que melhora a gestão na fazenda, que aumenta a produtividade. Como é que eu boto isso no contrato? Isso não é uma patente, né? Isso não é uma marca propriamente, isso não é uma forma de propriedade intelectual, digamos, numa roupagem de propriedade industrial. Mas eu posso, num contrato, definir, por exemplo, num anexo, que eu estou aportando um pacote tecnológico de dados e colocar isso como um aporte dentro de uma parceria. E falar que se você desenvolver algo a partir daquele meu conjunto de dados, que está bem categorizado, bem classificado, eu quero ter uma participação na exploração comercial do aplicativo que você ainda vai desenvolver. Então, lembrar dos dados, lembrar de propriedade intelectual de forma absolutamente transversal. Então, todo esse ferramental de propriedade intelectual que vocês viram ao longo dos dias, ele tem uma aplicação no agronegócio. E eu vou mostrar agora para vocês aqui, vou seguir com alguns exemplos, dar um cenário, mostrar no final um case um pouquinho mais detalhado que é recente do CRISPR, que foi mencionado, de edição gênica, para dar esse panorama para vocês que o nosso agronegócio inova, tem muita ferramenta de PI que a gente às vezes usa pouco, pode usar cada vez mais, e a gente pode ser criativo no uso da propriedade intelectual e nas estratégias de negócio. Então, primeiramente, em termos de produto, né, se vocês olham essa imagem aí de manhã, o pessoal já tomou café, deve estar com fome, a gente tem aqui coco, hambúrguer, uma rede de fast food que estava divulgando que o hambúrguer deles agora mofa, e ovo, né? Qual é a conexão entre esses três elementos aí? É a inovação. Em cada um deles também tem questões de propriedade intelectual. No caso do coco, é uma variedade chamada anão verde, é uma cultivar protegida, qual que era o desafio tecnológico? Existe uma demanda de exportação para a Europa, é um coco diferenciado. Só que se você exportava o coco, ele chegava lá todo rasurado, todo machucado e não vendia por uma questão de aparência, né? E qual que foi a solução tecnológica? A Embrapa desenvolveu uma película biodegradável que reveste o coco, que permitiu proteger ele do impacto no transporte, de forma que ele chega, né, totalmente, digamos, uma aparência boa, e isso viabilizou, né, volumes e volumes de exportação dessa variedade de coco para a Europa. Então, veja que tem tecnologia, o desenvolvimento, né, de uma película biodegradável para viabilizar a exportação de um produto no agro, que é objeto aí de proteção intelectual por meio de patente, por exemplo. No caso do hambúrguer, e existe uma pressão do consumidor, né, cada vez mais por produtos que não tenham conservantes, né, que sejam naturais, que a cadeia que gerou aquele produto seja sustentável, não use menos, né, agroquímicos. Então, esse é um desafio bastante particular. No caso do hambúrguer, quando a rede de fast food diz que o hambúrguer pode mofar, ela quer passar o recado de que ele não tem conservantes. Aparentemente parece uma coisa simples você migrar de um consumo, né, menos industrializado para o mais natural, mas não é. Onde está a tecnologia aqui? Tecnologias de embalagem para aumentar a vida de prateleira do produto. Precisa disso.
tecnologias de logística para eu aproximar o produtor, né, da cadeia de fornecimento até chegar no consumidor de uma maneira rápida. Então, tem muita inovação nisso também. E no caso do ovo, também é um exemplo que vem da Embrapa, foi desenvolvido aqui um líquido nanotecnológico que você asperge sobre o ovo, ele cria uma película que impede o ingresso de vírus, de bactérias, de modo a aumentar a vida de prateleira do ovo. E essa parceria em particular, né, foi feita junto a uma startup, foi uma parceria Embrapa na região sul lá com uma startup, tem uma marca envolvida, que é a tecnologia chamada Nanovo, e, enfim, a gente tem aqui muita inovação, um desenvolvimento tecnológico, nanotecnológico, que pode ser objeto de patente, uma marca relacionada e uma inovação na agropecuária. Então, veja que a gente tem muita tecnologia de ponta em vários produtos que a gente, às vezes, nem imaginava. Mas a gente vai além. Quando a gente fala de recursos genéticos, vocês já ouviram muito sobre indicações geográficas, que tem uma conexão interessante com os recursos genéticos. A gente tem aqui alguns exemplos de que inovação no agro não é só tecnologia de ponta, disruptiva, essa questão mais, digamos, super tecnológica. A gente tem tecnologias que elas giram em torno das melhorias nos sistemas de produção, do reconhecimento, né, do tradicional dos sistemas de produção. Aí a gente tem o exemplo da indicação geográfica de cacau de Tomé-Açu, que promoveu toda uma organização do setor na região. A gente tem o exemplo de uma variedade vegetal de açaí, o açaí BRS Pai d'Égua, que a gente tem até a Sheila representando a Embrapa Amazônia Oriental, que tem uma participação relevante nisso. Foram desenvolvidas, né, no caso do açaí, uma variedade que é mais fácil de processar, que agradou muito vários elos da cadeia produtiva, e açaí é um produto de exportação fantástico no Brasil. Então, veja que tem aqui um desenvolvimento de uma variedade vegetal que é propriedade intelectual, que pode estar conectada numa estratégia de negócio, inclusive com uma marca, e tem diversos outros produtos que a gente pode desenvolver nesse contexto. Aqui eu trago o exemplo também dos cafés robustas amazônicos, que é um pleito de indicação geográfica que está em andamento, né, da região de Matas de Rondônia. Esse café ele tem todo um desenvolvimento particular para o clima da região, não é fácil plantar café, mas tem um café ali diferenciado e que vai, com certeza, obter aí o selo de indicação geográfica. E vejam que é um produto do agro, envolveu muito trabalho da Embrapa no lançamento de novas cultivares, tem cultivares protegidas. Então, o agro ele tem exemplos de propriedade intelectual de ponta a ponta. E com esses exemplos, eu coloco aqui, para deixar claro para vocês, isso está na fala da nossa ministra, a gente tem cunhado aqui, digamos, uma espécie de discurso e prática de que a gente tem 5 grandes eixos de inovação na agropecuária. O primeiro deles é a inovação aberta, onde a gente quer fomentar mais agritechs, mais startups. O segundo é a bioeconomia, nesse contexto bastante abrangente que eu falei, que inclui a discussão de recursos genéticos, inclui a biotecnologia avançada, inclui os bioinsumos, agricultura de base biológica, onde eu uso bastante a questão de micro-organismos para poder, digamos, fazer inoculação, substituir fertilizantes e crescer, fazer com que a produtividade cresça. E as outras demais 3 vertentes. A sustentabilidade, que é muito clara, essa demanda, né, pela preocupação com o clima, pela adaptação às mudanças climáticas, os selos que estão tentando comunicar sustentabilidade, a preocupação com pegada de carbono. Tem também o elemento aqui que a gente chama de food tech, que são os alimentos do futuro. É um recorte para essa questão de startups que está lidando basicamente com plant-based, né, os alimentos enriquecidos em proteína, proteínas de origem vegetal, proteínas sintéticas, tecnologias de embalagens, como essas que eu mencionei aí do exemplo do coco, e tecnologias de novos ingredientes. Então, digamos, o suprassumo dos novos alimentos que a gente tem chamado aqui de food tech. E não menos importante, por último, o digital, a questão, né, da conectividade no campo, os sensores que podem ser utilizados. Tem várias startups aí usando drones para fazer o monitoramento, né, da produção, várias tecnologias de sensoriamento remoto. Você já tem, né, uma espécie de monitoramento, digamos, preciso da pecuária, usando dispositivos vestíveis no gado. Então, essa parte de digital, incluindo a própria questão de dados que eu mencionei, também é uma das diretrizes. Então, a gente cunha aqui que são 5 diretrizes, né, para a inovação agropecuária.
inovação aberta, bioeconomia, sustentabilidade, food tech e digital. E o desenvolvimento tecnológico permeia isso tudo como possibilidades de proteção. E essas diretrizes, elas estão baseadas num cenário que é bastante conhecido e é muito claro, né? A população mundial em 2050 vai atingir aí beirar os 10 bilhões de habitantes, né? E aí a produção agrícola de hoje, ela precisa crescer em 70% globalmente. É um crescimento, né, assim, enorme. Esse crescimento só vai ser possível se a gente investir mais em tecnologia. E se a gente tiver propriedade intelectual, a gente pode ter, né, uma retroalimentação de recursos para mais investimento em tecnologia. Esse crescimento, ele vai demandar mais água, uma gestão efetiva da energia. As mudanças climáticas que estão aí, elas sempre pressionam a produção também. E a gente tem que lembrar que, embora o Brasil apanhe muito lá fora em relação à questão de desmatamento, a gente vê várias coisas aí na mídia, enquanto sociedade, a gente tem que lembrar que o Brasil ele tem um código florestal que, no bioma amazônico, por exemplo, só permite o uso de 20% da propriedade pelos produtores, e pouca gente, às vezes, sabe disso. Então, o desafio da inovação para produzir mais em menos, ele está posto e ele vem sendo cumprido ao longo do tempo, e ele vem sendo cumprido com inovação. E dentro daquelas diretrizes, dando alguns dados bem interessantes aí para vocês, a gente aqui no Ministério da Agricultura e também na Embrapa, nós somos, né, a Embrapa é o braço inovador do Ministério da Agricultura, então a gente na Embrapa, a gente fez um monitoramento das agritechs, fez um levantamento, a gente compartilhou aí com vocês o material para vocês conhecerem maiores detalhes. Em termos de número, em 2019 já tinham mais de 1.000 startups do agro mapeadas. São muitas startups iniciando ações diretamente no setor agropecuário. E em 2020, está para sair aí nas próximas semanas, já dando spoiler para vocês, o levantamento compreende agora mais de 2.000 startups. Cresceu, dobrou, né, em um ano. Então, a agropecuária vem, né, se confirmando como ente bastante inovador. E dentro desse universo de startups, para vocês terem uma ideia do que elas trabalham no agro de ponta a ponta. A gente divide em 3 grupos, né? As startups que trabalham antes da fazenda, elas trabalham com fertilizantes, com liberação controlada de fertilizantes a campo, com análise laboratorial do solo para melhorar o manejo do solo para a agropecuária, trabalham também com genômica. Dentro da fazenda, tem todas as startups que lidam principalmente com tecnologias de aplicativos para melhorar a gestão na fazenda. Tem muita automação, sensores, agricultura, né, 4.0 que a gente chama para melhorar a gestão na fazenda, e tem também aquelas startups que estão, que a gente chama depois da fazenda, que são a maioria, que lida com esses alimentos inovadores, né, com food tech que a gente chama, elas lidam também em muito com logística, com plataformas de vendas e com vários, né, outros setores, vocês podem conhecer em detalhes aí no arquivo. E o que a gente tem em relação a essas startups é que a gente tem trabalhado no Ministério para divulgar bastante isso, mas ela já vem tendo um reconhecimento internacional. Por exemplo, uma das startups do agro que é bastante conhecida, que é chamada Strider, ela foi adquirida pela Syngenta em 2018. É uma startup que basicamente atua com sistemas otimizados para a gestão da produção e conseguiram assim, aumentar a produtividade em números sem precedentes, usando, né, muitos dados, usando algoritmos que permitam, né, uma precisão muito grande na gestão da produção. Tem vários outros exemplos que eu posso mencionar, eu só mencionei 2 aqui, né? A Strider, e menciono também uma startup chamada Gira, que atua na área financeira propriamente, a gente chama de recebíveis do agronegócio, mas foi uma startup que lidou no agro e que esse ano agora, né, foi comprada pelo Santander, que adquiriu 80% dela, que é também uma fintech, porque atua aí no setor bancário. Mas é uma startup do agro que chamou a atenção internacional e vem aí passando por um processo de aquisição. Então, as nossas startups do agro no Brasil, elas têm um papel extremamente, né, relevante e vem crescendo muito em importância. Porque o agro, como eu mencionei, o Brasil tomou essa decisão de Estado lá atrás, criou uma Embrapa, ele evoluiu, né, dessa questão de grandes monoculturas, exportar commodities, os insumos sintéticos, passou por uma segunda onda, né, de comoditização, de pesquisa, onde os sistemas integrados tiveram um papel muito relevante. Hoje, né,
você tem, por exemplo, sistemas integrados que associam o gado com o eucalipto, com a braquiária, de modo que você tenha mitigação de gases de efeito estufa, que você tenha incremento da produtividade no manejo do solo. E a gente chega hoje numa terceira onda, que é a agricultura de base biológica, que tem uma conexão profunda aí com a biodiversidade, com os insumos biológicos, com digamos, a complexidade da pesquisa dos ambientes biológicos, e isso demanda inovação, e aqui eu tenho muita oportunidade de desenvolvimento, inclusive de novos insumos defensivos agrícolas de base biológica, composições, né, que podem, inclusive, vir a ser protegidas. Para quem não conhece também, o Ministério tem um Programa Nacional de Bioinsumos para incentivar esse desenvolvimento, né, de insumos biológicos, da agricultura de base biológica de modo geral. A agricultura biológica, é bom lembrar que ela está muito conectada com a questão da sustentabilidade da bioeconomia, porque os produtos biológicos não deixam resíduos, né? Eles estão aí não totalmente substituindo, mas complementando, né, o uso de agroquímicos para tornar, né, as cadeias mais sustentáveis. Então, conheçam o programa, tem mais detalhes, quem quiser saber mais também pode entrar em contato, a gente tem muitas informações sobre essa questão dos bioinsumos e também das oportunidades que você tem de gerar PI a partir deles. E tem inúmeros exemplos que conectam bioinsumos, sustentabilidade com as agritechs. Eu trouxe aqui um da Agrícola Famosa, na área de melão, que eles costumam usar um slogan que melão vira carne. A gente pode soar estranho no primeiro momento, mas é porque eles têm uma espécie de biofábrica, né, dentro da própria agrícola, trabalhando com laboratórios para otimizar a produtividade do melão, fazem economia circular, né, o resíduo alimenta bovinos, então por isso que eles falam, né, que melão vira carne. Então, a gente tem aqui toda uma questão de economia circular, de produtividade, de uma startup dentro, né, de uma grande empresa agrícola, fazendo inovação, gerando, né, insumos, composições de insumos biológicos para fazer girar essa inovação. E tem muitos outros exemplos aqui que a gente pode citar. A Embrapa desenvolve, por exemplo, várias variedades vegetais enriquecidas, porque não apenas a gente fala que o mundo ele tem uma demanda que não é só uma questão de atacar a fome, mas atacar a pouca nutrição. A gente, às vezes, tem uma dieta, enquanto mundo, que é muito baseada em carboidrato, poucas vitaminas, né, poucos elementos de fato nutritivos. Então, em termos de inovação, o que você tem? Novas variedades vegetais, né, protegidas, que elas são enriquecidas. Mandioca com mais beta-caroteno, alface com mais ácido fólico, tomate com mais licopeno. São variedades, inclusive, muitas delas estão no mercado e a gente acaba não conhecendo ou não reconhecendo como tendo sido desenvolvidas pela Embrapa. Tem muita coisa da Embrapa aí nos mercados. Tem a uva, né, a uva Vitória, que é muito conhecida, que também não é nem sempre associada à Embrapa, mas tem muita variedade vegetal disponível, protegida e que está disponível para comercialização. E no âmbito da sustentabilidade, dentro disso tudo, isso atende a uma demanda que ela é mundial, né? Você tem aí grandes grupos empresariais fazendo compromissos, como, por exemplo, o McDonald's, que assumiu o compromisso de, nos próximos 10 anos, eliminar, eliminar a compra de ovos que não sejam de galinhas criadas soltas. Então, eles querem que todos os ovos, né, que sejam consumidos na rede sejam comprados a partir de produtores que cuidam da questão das galinhas criadas soltas. Existe toda uma preocupação com a pegada de carbono em função da dieta. Então, os sistemas produtivos eles têm que ser mais sustentáveis. No caso do Brasil, a gente trabalha muito, né, com sistemas produtivos mais sustentáveis, de modo que você consumindo um produto oriundo desse sistema, você não está contribuindo, né, para o aquecimento global, você não está contribuindo com nenhuma forma de prejuízo ambiental. Então, é uma demanda internacional que a gente segue baseado, né, em ciência. Em Foodtech tem vários artigos científicos falando aí de proteínas texturizadas, sintéticas, né, para substituir a proteína animal. Tem muitos artigos falando de proteína vegetal, de origem vegetal, então tem muita oportunidade de inovação, desenvolvimento de métodos e processos que possam ser patenteáveis. E não menos importante, colocando aqui para vocês na questão do digital, a conectividade ela pode ser assim, ela pode viabilizar em muito tudo isso, né, que eu comentei antes. Você pode ter grandes bancos de dados, você tem a conectividade com sensores, você tem o consumidor cada vez mais informado, aplicativos inovadores levando informação sobre o agro, sobre a origem sustentável dos alimentos,
para os consumidores. Tem um gargalo tecnológico importante no agro e na questão da conectividade, né? A gente precisa ampliar a conectividade no campo para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, né, na agropecuária, mas o Ministério está atuando nisso. A gente quer que, né, chegue conectividade via satélite por meio de parcerias público-privadas para mais áreas, de modo que eu vou viabilizar aí o uso de aplicativos inovadores, levar conhecimento e gerar mais inovação. Então, esse é um panorama, e esse panorama, pessoal, ele mostra uma série de oportunidades que eu vou mencionar aqui também no geral para exemplificar, e tem conexão com um pouquinho de tudo que vocês viram ao longo da semana. No caso da biodiversidade, também colocando alguns dados aqui que eu não sei se vocês já conheciam, mas a gente fala muito aí que o Brasil é uma potência agroambiental, e de fato, a gente detém aí 20% da biodiversidade do planeta. Mas qual que é o desafio no caso da agricultura? Se você pensar em biodiversidade global, em número de espécies, assim, de modo bastante abrangente, né, você tem mais de 8 milhões. Quando você desce para a nossa agrobiodiversidade, espécies aí conhecidas para alimentação, você tem cerca de 6 mil. No mundo, 200 apenas são mais utilizadas. E se você pegar aí os cultivos que a gente come todos os dias, só 9 representam 66% dos cultivos. É a cana, o milho, o arroz, o trigo, a batata, né? A soja, entre outros. Então, a nossa base alimentar é muito estreita. Então, como é que a gente faz para introduzir essas variedades vegetais pouco conhecidas, pouco consumidas? Com pesquisa e inovação em cima delas. Aí você tem o açaí, a quinoa, a castanha do baru, para ampliar essa base alimentar e diversificar, porque ela é, de fato, muito estreita. E aqui a gente tem muita oportunidade em relação a pesquisar a biodiversidade, não tem antagonismo aqui, os recursos genéticos, eles são sim insumos para a inovação. Você pode fazer inovação aberta com recursos genéticos, estabelecer contratos, regras específicas, respeitando esse contexto internacional. Vocês viram aí na questão de patentes que tem uma conexão com o CEGEM, você precisa estar dentro do sistema de gestão de recursos genéticos do Ministério do Meio Ambiente, como um dos elementos no processo, né, de proteção de patentes, mas é um ponto para você estar atento. Isso não impede que você use a biodiversidade tanto numa proteção intelectual como num contrato, numa parceria. Então, tem muita oportunidade para desenvolver novos produtos, processos e serviços, ter novos modelos de negócio em cima, né, de elementos oriundos da biodiversidade, e aí eu vou poder ter novas patentes, mais variedades vegetais, mais marcas e tantos outros, né, elementos de propriedade intelectual. E isso tudo inserido nesse ecossistema de inovação que eu menciono novamente para vocês, que é efervescente. E a Embrapa, por exemplo, ela tem uma iniciativa que ela busca promover desafios que levem assim problemas, né, do agricultor, problemas das cadeias produtivas para as startups, são os hackathons que a gente fala. E fora isso, também promove uma conexão com o ambiente que vai financiar, com venture capital, com o pessoal de fomento, com as aceleradoras. Então, a gente na Embrapa promoveu muitos desafios específicos na área do café, o grande desafio que a gente chama de pontes para a inovação, né? Recomendo que vocês conheçam, se trabalham em cooperativas, se tem clientes nessa área. É muito interessante conhecer os desafios de inovação, se aproximar desse ambiente que a Embrapa criou. Tem o Ideas for Milk, por exemplo, na cadeia do leite. Então, para cada cadeia foram desenvolvidos, né, vários desafios. Tem um desafio maior do Pontes para a Inovação. Então, Embrapa e Ministério estão atentos a isso, a gente quer cada vez mais que isso se multiplique no país, que a gente tenha, de repente, ambientes de inovação regionais, né, no norte, no nordeste, na região sul, dedicados ao agronegócio, com suporte das questões de propriedade intelectual e de contratos. Então, a gente tem ficado atento para essas oportunidades, porque, no fundo, tem muita oportunidade de captura de valor, né, no setor agroalimentar como um todo. Eu trago aqui um exemplo que talvez vocês até já conheçam, eu acho que um palestrante mencionou, de captura de valor no caso da cadeia da carne. O Brasil, ele é muito conhecido por ser fornecedor de carne ingrediente, uma carne, assim, digamos, consumida mais em massa. Os Estados Unidos tem uma carne mais culinária, e aí a gente tem aí, chega na picanha argentina, na Austrália, no Uruguai, uma carne mais premium. Só que o Brasil, ele cunhou um conceito por meio da Embrapa, numa parceria público-privada com a Marfrig, que é o carne carbono neutro.
que é a carne desenvolvida num sistema sustentável, onde eu tenho como medir a questão da mitigação de carbono, medir a questão da mitigação de gases de efeito estufa e fazer isso, inclusive, por um processo de certificação, que é o que foi desenvolvido. Então, quem sabe, no futuro, a gente vai ter uma carne sustentável que vai ter um valor agregado que é acima de todas essas. E isso, com certeza, é o futuro, porque a demanda, o consumidor quer consumir alimentos sustentáveis. E o Brasil, dado o tamanho do país, as várias cadeias que a gente tem, quantos outros produtos a gente não pode ter carbono neutro, baixo carbono, ou encontrar formas de tangibilizar essa sustentabilidade em selos. E é por isso que eu conecto esse assunto da captura de valor com essa discussão dos selos. Eu vi aí o case da banana de Corupá, eu achei muito interessante no final, porque às vezes a gente da área de propriedade intelectual vê as marcas de uma forma isolada, vê a marca, vê a indicação geográfica, tem alguns outros selos definidos em lei de conformidade, tem as marcas de certificação, mas a marca às vezes nasce por um caminho que organiza a cadeia produtiva numa marca simples, ela não é uma IG ainda, ela nem é uma marca coletiva às vezes, é uma marca simples, com alguma regra de uso estabelecida por um conjunto de produtores, avança para uma marca coletiva e, às vezes, avança para uma indicação geográfica, se tiver as características para tal. Então, é um ambiente que a gente precisa compreender os tipos de selo, mas entender que, às vezes, eles se interconectam e se somam. E o caso da banana de Corupá mostra muito isso. Teve uma marca simples na origem, né? E aí foi crescendo para chegar num selo de indicação geográfica, porque atendeu, né, a cadeia. Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito interessante na agropecuária de lidar com esses selos. Inclusive, aqui no Ministério, a gente está com um projeto ainda nascendo, né, dando um spoiler também, de tentar criar um ambiente para explicar o que é cada um desses selos e como que o setor agropecuário pode agregar valor em cada um deles, inclusive nos selos de certificação, que é o caso, né, da marca Carne Carbono Neutro, que nasceu como uma marca simples de produto, mas está caminhando para se consolidar como uma marca de certificação de terceira parte. Então, a gente tem várias estratégias no ambiente de selos e marcas que podem ser adotadas, que dependem desse conhecimento de base sobre os selos, mas dependem também da nossa criatividade, porque tem muito selo no mercado. Uma coisa para se lembrar também é que o consumidor, ele fica confuso com essa quantidade de selos. Tem as marcas, tem as IGs, tem as marcas de certificação. Então, a gente, enquanto, né, pessoas que conhecem de propriedade intelectual, tem que usar bem essa estratégia de comunicação para, de fato, comunicar com o nosso maior objetivo, que é o consumidor final, no tocante aos selos, que tentem comunicar principalmente sustentabilidade. Eu coloco aqui para vocês conhecerem também, depois vocês podem navegar. Os Estados Unidos têm uma série de iniciativas de categorizar e explicar o que é cada tipo de selo no contexto do setor agroalimentar. Ora é uma certificação, ora é um selo, né, de conformidade, ora é uma marca. Especialmente na área de orgânicos, tem muitas marcas que precisam ser assim esclarecidas. Então, os Estados Unidos têm várias iniciativas dessa natureza e a gente quer nos inspirar nisso para tentar, de repente, ter um portal didático para que a sociedade conheça um pouco melhor as diferenças dos selos e a gente possa agregar mais valor a partir deles. E esses selos também na agropecuária, eles têm uma oportunidade no contexto da sustentabilidade que conecta também com finanças verdes. A gente tem vários fundos que têm exigido que as empresas sigam práticas de sustentabilidade, né? A Marfrig, que atuou, por exemplo, no Carne Carbono Neutro, ela está inserida também em iniciativas de finanças verdes, de modo que empresas conseguem acessar recursos para investir nelas porque elas desenvolveram produtos sustentáveis. Produtos que têm uma sigla que vocês vão ouvir falar bastante, eu acho que uma pessoa também mencionou ao longo do curso, o ASG, o Ambiental, Social e de Governança, com métricas, né, com elementos mensuráveis, reportáveis e verificáveis. Essas siglas, esses termos, vão aparecer bastante na questão de sustentabilidade, porque não basta eu falar que é sustentável, eu preciso comprovar. E se eu comprovar, já existe todo o movimento de finanças verdes que me dá acesso diferenciado, né, a produtos, processos, serviços e a recursos financeiros, porque eu sou sustentável. Então, os produtores podem se beneficiar disso na medida em que você
começa empacotando essa sustentabilidade, descrevendo qual processo é sustentável, de repente cunhando uma marca simples, avaliando que tipos de marca de certificação que existe. Então, tem muita oportunidade nessa questão dos selos que comunicam sustentabilidade. Eles podem criar novas cadeias de valor. Eu menciono aqui um outro case também, só para deixar ilustrativo, tem o case do Tomatec, que também é uma parceria da Embrapa com a empresa Syngenta, uma marca simples que tentou primeiramente comunicar o tomate produzido a partir de um cultivo sustentável, variedade de tomates selecionadas, a forma de cultivar selecionada. Nasceu como uma marca simples também, eles estão começando a trabalhar para que ela vire uma marca, né, tem elementos para configurar uma certificação. Então, a marca simples organizou a cadeia, reuniu os produtores, provocou, viram, olha, eu consegui empacotar a sustentabilidade numa marca, Tomatec, cultivo sustentável, agora vamos caminhar, vamos profissionalizar e caminhar para uma certificação. É isso que está acontecendo também no Tomatec, a semelhança do carne carbono neutro, né, na parceria com a Marfrig. Eu só trago aqui a foto, né, de um dos produtos que já está chegando no mercado, principalmente em São Paulo, que leva aí, né, a marca carne carbono neutro registrada, né, no produto, e está comunicando aí mais do que nunca sustentabilidade. E tem muita oportunidade em selo. O selo também a gente tem que lembrar que ele tá comunicando não só a sustentabilidade, mas a rastreabilidade dessa sustentabilidade. Então, as tecnologias, as startups têm trabalhado com isso, né? Um QR Code que comunique de maneira precisa a origem daquele produto, isso vai ter cada vez mais espaço na agropecuária. Aqui eu trago um outro exemplo também, bem geral, que tem uma conexão profunda, né, com propriedade intelectual, que é um case da empresa chamada Unipasto, que desenvolveu uma plataforma. Eles trabalham com sementes de forrageiras, né, para pasto, né, para alimento para gado, basicamente. Eles desenvolveram uma plataforma para organizar a distribuição dentro, né, da própria cooperativa. Desenvolveram uma plataforma, um selo que vai no produto, que tem um QR Code, um selo que tem, é igual dinheiro, ele tem vários elementos de segurança, ele só é distribuído pela matriz para aqueles produtores que vão, né, revender a forrageira, no caso. Esse selo, ele tem o dado de geolocalização, ele tem o dado de qual que é a variedade vegetal que está protegida. Isso permite para eles a rastreabilidade de onde os materiais estão indo e evitar, aqui no caso, a pirataria. Então, eles criaram, inclusive, a marca chamada Semente Legal para esse projeto, que tem dado super certo no contexto aí de sementes forrageiras. Então, gente, selos tem enormes possibilidades e tem muita coisa que a gente pode desenvolver na agropecuária. Lembrando, né, só trouxe aqui de novo esse slide para mostrar que isso tem conexão, né, com todas essas ferramentas, e a gente precisa lembrar disso no contexto das parcerias dos instrumentos jurídicos. Então, fazendo um fechamento dessa parte aqui, eu diria que, assim, inovação é aberta. Já virou pleonasmo falar que inovação não seria aberta. E as agritechs vão ter um papel preponderante. Em bioeconomia, a gente tem que lembrar de biotecnologia avançada, dessas novas variedades vegetais, da edição gênica, selos no agro, oportunidade ímpar, né? Lembre-se desses princípios ASG que eu comentei, ambiental, governança e sustentabilidade, das certificações, do mercado de finanças verdes, que é crescente. Essa perspectiva de desenvolvimento de marcas conceito, de marcas de certificação, a gente precisa ter pessoas que compreendam bem, né, do universo das marcas, de selos e signos distintivos de modo geral, no setor agropecuário, para a gente agregar valor e comunicar isso de forma cada vez melhor. E a propriedade intelectual e a geração de valor em parcerias, ser criativos aí nos contratos, é algo que é, assim, essencial da gente trabalhar em parcerias. E para encerrar, eu trouxe aqui o case do CRISPR, só para mencionar um pouco com vocês, né, que tem uma questão de propriedade intelectual relevante, o agro usa bastante. Para quem não conhece em detalhes, mas eu vou tentar passar rápido para eu não estourar aí muito o meu tempo, estou controlando aqui. O case do CRISPR, que é uma tecnologia avançada de edição gênica, na verdade, ele a gente ouve falar, a gente vê algumas matérias na mídia, mas, assim, é um dos maiores desenvolvimentos da biotecnologia mundial, porque você consegue editar de forma precisa o genoma
inclusive, né, humano, que está em pesquisa, mas eu estou falando de plantas, editar de forma precisa o genoma de plantas, lembrando, inclusive, que elas é tão preciso que elas nem são consideradas plantas transgênicas em alguns países, dada digamos, a especificidade dessa tecnologia. Então, como é que ela foi, assim, de curiosidade, né, desenvolvida? Os cientistas observaram que tinha um padrão no repetição no genoma de algumas bactérias, não sabia para que servia aquele padrão. Eles perceberam que esse padrão, na verdade, eles serviam para que a bactéria, quando ela fosse atacada por um vírus, né, guardasse na memória esse ataque. E aí, a partir dessa descoberta, eles viram que a bactéria mantinha cópias do vírus que atacou para reconhecer isso no futuro. E esse mecanismo, a própria bactéria fazia exatamente isso, reconhecia o vírus invasor, ia lá, cortava o DNA do vírus, o RNA no caso, e inseria no próprio genoma, para se lembrar daquilo. Então, essa tecnologia ela pode ser usada para fazer esses cortes precisos e eu inserir características de maneira extremamente específica dentro do DNA de plantas, por exemplo. A gente ouve falar aí, né, e está na mídia, foi objeto aí do Nobel, essa tecnologia ela foi desenvolvida por 2 laboratórios em paralelo, né, em Berkeley e o outro no MIT, em Harvard, né, a Doudna no caso, o Zhang. Então, foram desenvolvidos em paralelo, diversas patentes foram depositadas em relação ao uso, né, das proteínas para fazer o corte, os métodos envolvidos, e como é que ficou a propriedade intelectual nisso tudo. É uma enorme disputa entre os 2 laboratórios, especialmente porque nos Estados Unidos, né, a regra é o first to invent, não é o first to file. Então, tem a questão de cadernos de laboratório que está sendo discutida, a patente depositada pelo pessoal da Doudna, né, pelo pessoal da Doudna, foi depositada depois da patente do pessoal do MIT, mas aí tem toda uma discussão, né, no âmbito do USPTO, já é um case no âmbito do USPTO, e ainda não tem uma definição, assim, digamos, definitiva de quem realmente inventou primeiro. No entanto, a gente teve aí o prêmio Nobel, dado o tamanho da contribuição dessa tecnologia, né? A Doudna e a sua equipe obtiveram reconhecimento do prêmio Nobel, porque realmente, em termos de descrição de artigos científicos, foi a primeira a descrever o uso, os mecanismos de uso dessa ferramenta. Isso já é um indício de que, provavelmente, né, o grupo dela vai ser, digamos, beneficiado para as primeiras patentes, né, de CRISPR. Lembrando também que essa tecnologia de edição gênica nos Estados Unidos, elas estão já sendo trabalhadas por dezenas de startups que já levantaram muitos recursos para fomento. A gente não sabe ainda o definitivo, né, a que vai levar essa disputa entre 2 grupos que desenvolveram, né, em parte as tecnologias e não sabemos exatamente qual que vai ser, digamos, o grupo, mas o que é mais interessante desse caso, para a gente ficar de aprendizado, tem artigos que abordaram isso, é assim, a pesquisa está continuando. E mais do que isso, a gente sabe que não vai ter a patente da edição gênica, vão ser várias patentes, tem vários aspectos que podem ser modificados, eu uso uma outra proteína, a proteína faz isso de uma forma diferenciada, a proteína consegue fazer recortes de um lado, a outra proteína faz em outro, um determinado conjunto, kit, composição, funciona para uma espécie, não funciona para o outro. Então, a gente já tem, assim, centenas de patentes depositadas sobre esse tema, especialmente nos Estados Unidos, já tem algumas chegando no Brasil. E o que vai acontecer na prática a pesquisa vai continuar, alguns aspectos da tecnologia, provavelmente, né, os mais de base, vão ficar com o MIT, outros aspectos vão ficar em relação protegidos por patente com a Doudna, mas o que fica para a gente que está lidando com essas tecnologias na ponta, na Embrapa, nos centros de pesquisa? Eu preciso conhecer que isso existe, ver um pouco da liberdade de uso em relação a isso, no entanto, a pesquisa não pode parar. A gente segue, a própria Embrapa fez acordos com o MIT, fez acordos, né, com grupos que estão lidando com isso nos Estados Unidos, e aí eu vou lidar com o risco e o benefício no âmbito do contrato, tentar conhecer quem que está pegando o licenciamento de qual grupo, e, no fundo, isso tudo vai realmente culminar em mais desenvolvimento tecnológico, em mais patentes, e a gente precisa cada vez mais ter em mente que a tecnologia vai avançar.
E as patentes, a gente tem que conhecer muito o universo para saber o que está acontecendo, mas eu não vou parar o desenvolvimento tecnológico em função de uma disputa como essa. Isso foi muito debatido, inclusive, dentro da Embrapa. Mas eu vou me resguardar em contratos, fazer cenário de liberdade de uso, avaliar o risco e benefício. Então, até mesmo para que eu assuma, né, digamos, esse tipo de risco, eu preciso conhecer muito de propriedade intelectual para que eu possa, né, num contrato, trabalhar com isso, discutir com isso com os grupos que estão trabalhando com pesquisa e desenvolvimento em edição gênica. E essa tecnologia, por exemplo, ela já está realmente na ponta, né? O Brasil está estudando soja com ela. Um dos primeiros elementos de agricultura que usaram a tecnologia de edição gênica foram cogumelos que eles ficavam escurecidos em função de oxidação. Recortaram o gene e introduziram de forma precisa, de modo que agora eu tenho cogumelos que não sofrem essa oxidação. Já tem milho, né, também no exterior sendo trabalhado com essa tecnologia. Então, os produtos estão chegando no mercado e o que está definindo as regras do jogo atualmente são os contratos que vêm sendo estabelecidos. Então, a gente tem que lembrar que as variedades vegetais que vão né, derivar dessa tecnologia, a gente tem que ter um cuidado contratual, mas não vamos parar, vamos conhecer bastante o cenário para ter segurança na tomada de decisão. E no contexto de variedades vegetais, eu gosto muito de destacar, né, já partindo aqui quase para o encerramento, que não é só CRISPR, né, que gera novas variedades vegetais, a gente tem programas de melhoramento, né, no Brasil de ponta, e às vezes a gente ouve muito falar que o Brasil está muito ruim em patentes, fica lá, deposita pouco, os nacionais depositam pouco, precisa crescer. Em variedades vegetais, pessoal, nós somos os 20 maiores depositantes do mundo, de nacionais em variedades vegetal no Brasil. É muito em função da Embrapa, com certeza, mas tem muitos grupos de pesquisa atuando no desenvolvimento de novas variedades vegetais. Então, entre né, os top 20 de residentes, de depositantes residentes, o Brasil, em 2019, figura no contexto de variedades vegetais. Então, nós somos usuários de propriedade intelectual de ponta no agronegócio, por isso, isso reflete aí no nacional, depositando né, entre os 20 mais do mundo em variedades vegetais. E isso tudo só é possível né, por causa de inovação aberta, por causa né, de estratégias de licenciamento. Eu trago aqui né, um quadro para vocês que mostra né, as grandes empresas, quais são as correlações que elas têm umas com as outras, no contexto principalmente aqui de sementes, e como é que elas fazem esse licenciamento cruzado. Então, todo mundo faz parceria com todo mundo, né? A inovação ela é aberta, e essas parcerias é que culminam né, nesse enorme desenvolvimento tecnológico que a gente tem de novas variedades vegetais. Por isso que propriedade intelectual em parcerias, né, pessoal, a gente tem que lidar, retomando o que eu falei no começo, né, de ponta a ponta. No começo da parceria, ver as anterioridades, vocês viram aí as pesquisas né, com o Henry Suzuki, a questão de negociação prévia é fundamental, avaliar os instrumentos jurídicos, sempre tem modelos, mas cuidado com os modelos, né? Tentem ser criativos para fazer a melhor previsibilidade possível no contrato sobre as questões de propriedade intelectual futuras. Durante uma parceria, durante a vigência do contrato, não pode parar, tem que monitorar o que está acontecendo com o mundo em termos de propriedade intelectual, as novas tecnologias, avaliar em profundidade, a Embrapa tem esse desafio e as instituições públicas principalmente também, da questão da divulgação dos resultados antes de proteger, tentar inclusive se cercar disso no contrato original, acompanhar essa questão das publicações, e lá na ponta, quando a gente chega no mercado, né, também não para, a inovação tem que acontecer, o produto vai ser desenvolvido, o retorno do investimento, a divisão dos royalties, ela talvez não seja totalmente esgotada aqui no começo, mas lá no final talvez você precise de um novo instrumento jurídico para abordar isso com mais detalhes, mas no começo a gente pode tentar antever o máximo possível em termos de propriedade intelectual, tentar se cercar, lembrar que titularidade, muitas instituições brigam para ser titulares, não é o principal, é extremamente importante, mas o contrato vai definir a regra do jogo da exploração comercial. Eu posso ser titular e ter uma parceria com uma empresa que é ela que vai produzir e vai pôr no mercado, e eu vou ter que ceder uma parte substancial dos royalties para ela, de repente, no contexto de uma negociação. Então, como vocês viram bem no curso também, não basta proteger, não basta afirmar a titularidade, eu preciso negociar bem a exploração comercial e tentar antever algumas dessas coisas logo no início da parceria.
Então, propriedade intelectual nem é só no agro, né? É desde a ideia até o mercado. É multidisciplinar, é de ponta a ponta, né? É transversal. E fazendo o encerramento, se eu pudesse resumir essa fala que já está longa, mas eu acho que ainda estou no tempo, eu resumiria, né, nesses 5 pontos aqui. A inovação ela é aberta e o futuro do agronegócio ele é agro, ele é bio e ele é digital. A gente tem muita inovação a ser desenvolvida e isso precisa de suporte de propriedade intelectual. Lembrem-se das agritechs, as startups do agro, elas vão, né, dar muito o que falar, vão dar muita notícia boa para o Brasil de agora em diante. No caso de bioeconomia e sustentabilidade, conheçam essas ferramentas para atingir o consumidor, acompanhar de perto esses ecossistemas de inovação, acompanhar de perto essa discussão dos selos no agro. A gente tem inúmeras possibilidades sobre selos e, mais do que nunca, lembrar que propriedade intelectual se trata, né, de conhecimento e inovação, e negociação. Uma outra coisa que eu falo muito, que até mesmo para você dispensar o tema de propriedade intelectual numa negociação, que eu acho que não é o caso, você precisa entender muito. Você precisa, né, navegar bastante no que vai ser desenvolvido naquela parceria, qual variedade vegetal a gente vai trabalhar, para tentar estabelecer no contrato uma negociação o mais detalhada possível e evitar, né, problemas futuros. Então, esse é o Deixa eu recado. só interrompê-la, que acho que a Gabriela está com o microfone aberto e eu não estou conseguindo fechar. E aí ficou um pouquinho demais. Pronto, acho que ela fechou agora, tá? Sinto muito, mas aqui para a gente estava estava confundido com a sua fala. Peço desculpas pela interrupção, pode prosseguir. Sem problemas, eu estou encerrando também. Então, assim, propriedade intelectual no agro, né? Negociação. Lembrem-se de negociação, abrir a cabeça para os tipos de proteção, porque às vezes você está lidando com uma variedade vegetal, mas está lidando também com fertilizante, não é só patente, não é só cultivar, às vezes tem uma marca envolvida, e lembrar dos dados também, que, né, são um novo petróleo, e isso não é diferente, né, no agronegócio. Então, assim, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Espero que tenha somado, né, as palestras excelentes que vocês tiveram ao longo dessas 2 semanas, que a gente tenha mais parcerias, mais negócios, reconheça aí mais, né, cultivares, variedades vegetais, patentes, marcas e tecnologia no nosso agro. Eu deixo aqui meus contatos, fico à disposição. É um grande prazer falar para esse público e falar sobre um tema que eu gosto muito, que é propriedade intelectual. Então, muitíssimo obrigado pela atenção. Fico aqui à disposição para perguntas aqui depois e agradeço muito. Sibeli, agradeço muito. Realmente foi uma cereja do bolo dessa Summer School, fechando, apontando caminhos, dizendo o que acontece. Praticamente uma fala institucional do mapa, né? Então, agradeço muito a sua apresentação, absolutamente fantástica. E já temos uma pergunta, 3 na verdade. A primeira, acho que é uma colega sua de mestrado, salvo engano, do INPI, a querida Patrícia Barbosa. Quando ela soube que você ia apresentar hoje, ela pediu: não, eu quero assistir um pouquinho, prestigiar. Ela irá conduzir as dinâmicas da avaliação de indicação geográfica. E aí eu queria pedir para a Patrícia Barbosa assumir o microfone e proferir sua pergunta para sua colega de mestrado. Patrícia? Não sei se ela está tendo algum problema. Ela está aqui na sala que eu a vejo. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, pode fazer sua pergunta. Desculpa, é que eu tenho um sistema aqui que o som não funciona ou funciona com eco, então de vez em quando dá um probleminha. Cibele, bom dia. Super parabéns pela sua apresentação, gostei muito. Você falou de uns temas muito interessantes e eu fiquei muito interessada nessa parte que você ficou falando dos selos que estão trabalhando com certificação, né? Porque eu estou escrevendo um artigo com o pessoal de vocês sobre a carne carbono neutro. E é um caso assim muito interessante. E como você trouxe várias outras situações, eu queria saber como é que vocês pretendem trabalhar com isso. Vão ser selos instituídos por normas do Ministério? Existe um interesse em fazer marcas de certificação ou marca de serviço, ou ficar só com a de produtos que vocês já têm? O que vocês pretendem fazer com o material que vocês já têm? Qual o caminho que vocês provavelmente vão seguir? Patrícia, muito bom te quase rever, né? Espero que em breve pessoalmente.
Eu conheço, a gente interage bastante com a Fabiana Villa, né, que com certeza você também conhece, na questão do carne e carbono neutro. Inclusive, ela era Embrapa e veio aqui para o Ministério da Agricultura, está dentro dessa Secretaria de Inovação. Então, a nossa ideia, em princípio, a gente está conversando, eu acho que a gente vai ter que conversar muito ainda depois, Patrícia, acho que você vai somar muito aqui para a gente. Na verdade, é organizar a questão no primeiro momento, né? A gente não quer desenvolver nesse momento, né, um selo novo, uma marca nova para agregar, mas é primeiro organizar, como se estivesse, dando um spoiler, um portal que fale, olha, isso é para o agro, né, para o universo do agro, isso aqui é marca, tem certificações que comunicam umas coisas, certificação de terceira parte, certificação oficial, tem a autocertificação, tentar esclarecer para o consumidor e para a sociedade o que é cada selo, o que cada selo comunica. E dentro de um primeiro momento, dentro do universo de certificações, tentar encontrar o mecanismo de eu ter isso consolidado numa base de dados, num site, como, de repente, quando uma pessoa quer exportar, um trader quer exportar carne, carbono neutro, que seja, onde que ele vai consultar? Onde tem mais produtos que tenham sustentabilidade e que tenham certificação ou alguma outra métrica que ele possa usar. Então, o que a gente quer nesse primeiro momento é ter um projeto, está aqui em fase de ideação, e a Fabiana está junto com a gente também, de organizar isso, né? Tentar comunicar isso melhor e, num segundo momento, pensar nessa questão dos selos, né? Tem o pessoal de indicações geográficas que está pensando no selo IG Brasil também, com quem a gente conversa, mas não, nesse momento aqui, na nossa iniciativa mais de programa, é ter um portal esclarecedor para o agro sobre os selos, explicando as múltiplas possibilidades, e dentro de certificação, ter uma caracterização, uma base de dados, né, inicial, para que isso possa servir de insumo para a sociedade, para traders, para exportação, para que a gente possa ter, de fato, um diagnóstico que eu chamo de selos no agro de maneira abrangente. Então, seria nesse sentido, Patrícia. Eu acho que a gente precisa conversar mais em breve, né? Seria selos para a sustentabilidade no agro, inclusive. Maravilha, agradeço a resposta. Vamos prosseguir. Agora o Yuri Fancher, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, peço desculpas. Yuri já fez algumas perguntas durante toda a Summer School, e agora, meu amigo, pode fazer uso do microfone e proferir sua pergunta novamente. Obrigado, Henrique. Concordo com você, Henrique, foi a cereja do bolo. Parabéns, Sibeli, pela apresentação. Muito boa mesmo, é muito bom ouvir uma apresentação de primeira mão, de alguém que está atuando no dia a dia, né? Eu trabalho no escritório Montauri, Pimenta. Eu acho que, na verdade, você já respondeu a minha pergunta agora, respondendo a Patrícia, sobre essa questão da confusão entre os signos distintivos, entre os selos e tudo, que acaba afetando o poder distintivo da marca, né, e a própria função dela. E a minha dúvida era quais medidas vocês têm tomado, como tem sido, qual é a resposta da instituição diante desse problema. Mas eu acho que você já esclareceu na última pergunta. A gente está tentando construir essa resposta, né? A gente está aqui particularmente, eu estou há 6 meses no Ministério, né? A Fabiana Villa, eu mencionei ela é a pesquisadora da Embrapa que foi, assim, a mãe do carne e carbono neutro. Ela que trabalhou a fundo, né, com carne e carbono neutro e vai nos auxiliar aqui nesse projeto também, que inclusive mais afeta a área dela por sustentabilidade, mas a gente tenta, né, fazer um esforço conjunto. Então, a gente está buscando essa resposta. Tá ótimo. Obrigado. Vamos prosseguir aqui a querida Patrícia Ferreira, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá da Agência de Inovação. Patrícia, pode fazer uso do microfone. 2 Patrícias, de agora a outra. Isso é ótimo. Obrigada, Henrique. Parabéns, Sibeli. Eu também fiz o mestrado lá no INPI e a gente só encontra pessoas bacanas, né? Bom saber que está todo mundo distribuído aí, desenvolvendo coisas tão legais. Então, primeiramente, agradecer pela tua exposição, que eu aprendi muito, e vai ser muito bom a gente poder abrir os olhos também, né? A gente está nos institutos federais, a gente está no interior, e eu vejo que muito poucas pessoas sabem dessa capacidade de desenvolvimento da Embrapa, sabe? Há sempre essas discussões também alimentadas pela mídia, com relação ao Brasil que queima a Amazônia, e a gente fica com o aluno, às vezes, alimentado por essas notícias, e a gente mesmo, o próprio pesquisador, o professor em sala de aula não conhece, não tem noção do que o Brasil
já desenvolveu na área de sustentabilidade, de meio ambiente e de agricultura sustentável, que eu sou verdadeiramente fã. E adorei conhecer um pouco mais sobre a CRISP, né? Minha formação é microbiologia, então uma das coisas que eu sempre achei interessante, né? E aí vai a minha pergunta, você falou da questão dos bioinsumos, na ideia dos recursos genéticos, da biologia avançada e da biodiversidade, nessa terceira onda. Eu queria, assim, que você falasse um pouquinho nessa perspectiva do estudo da biodiversidade, né? A biodiversidade, você falou, eu fiquei impressionada com o dado, né? Você vê que a gente usa muito pouco das variedades vegetais. E imagino aí a quantidade de informação que a gente ainda precisa desenvolver para melhorar a forma de alimentação, né, do brasileiro e até do resto do mundo. Então, eu queria, assim, uma visão geral tua com relação ao desenvolvimento dessas tecnologias e o uso da biodiversidade. O que a gente tem aí na Embrapa? Quais os lugares, assim, se você podia dar uma visão de mapa do Brasil, aonde estão desenvolvendo, o que tem de interessante, até para a gente poder também mapear futuras parcerias, ver o que a gente aqui nos nossos estados podemos entrar em contato e conhecer as pesquisas, o que a gente poderia associar também. E a segunda pergunta é um pouco em cima dessa questão também de contratos e desenvolvimento das startups, né? Eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem essa abordagem com as startups. Você falou de hackathons, a gente chama o pessoal para desafios, mas aí vocês formam contratos com os desenvolvedores e também com os produtores, vocês fazem uma meia ponte, vocês pegam as demandas do campo ou são pesquisas que a Embrapa já tem mapeada no seu planejamento, e aí vocês jogam as ideias, veem o que as startups podem desenvolver e desenvolvem. Só para entender, se vem uma demanda de produtores para a Embrapa e vocês fazem uma lista, ou se a própria Embrapa já tem, nessa visão estratégica dela, quais são as tecnologias a desenvolver e a partir daí vocês abrem os hackathons, vocês coletam essas oportunidades de P&D. Obrigada. Obrigada, Patrícia. É muito bom saber que você é do IFE, né, de um dos IFES. No Ministério, a gente tem parcerias com alguns IFES e sobre a primeira pergunta da biodiversidade, eu também muito feliz. A gente está aqui na área de bioeconomia tentando, já está avançado, na verdade, um pouco, ter um programa nacional de recursos genéticos para alimentação e agricultura. Porque hoje essas informações é muito difícil você obter, você nem consegue saber assim a lacuna muito precisa. No Nordeste, falando de conservação de banco de germoplasma, você tem variedades que não estão conservadas. Se você pegar aí oleaginosas, forrageiras, menos de 1% do que está na biodiversidade do Nordeste está conservado em bags lá. E eu nem consigo te dar esse número para o Brasil, porque não tem um banco de dados consolidado, e a gente quer que esse banco exista. Então, no primeiro momento, eu até te falo, Patrícia, depois você pode me procurar, eu passo contato do pessoal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é uma unidade que fica em Brasília. É lá onde fica, né, inclusive, o banco genético, né, que digamos, a gente fala que é o tesouro em termos de recursos genéticos, porque, não sei, muitos sabem do agro que lá no final do século XIX, por exemplo, a plantação de uva da Europa passou por uma praga chamada filoxera que devastou, quase que acabou uma determinada espécie de uva. Isso é grave, então você precisa ter um banco genético com várias espécies conservadas para, digamos, se socorrer diante de uma grande praga. Então, esse é o banco genético da Embrapa, que fica nessa Embrapa chamada Recursos Genéticos, que fica aqui em Brasília, que a gente chama de Senargem. Esse banco genético ele é o 5º maior do mundo, é o 2º maior da América Latina, então lá tem muita informação. E tem também um sistema eletrônico chamado Alelo, por isso que eu recomendo muito que a gente troque figurinha e depois eu te passo o contato lá do Senargem, para que os IFES conheçam esse sistema Alelo, que a gente está tentando fazer com que ele seja um sistema nacional, que as instituições que têm bags, que têm informações sobre recursos genéticos usem esse sistema, para que a gente tenha isso tudo num lugar só. Né, e a gente possa, digamos, inclusive falar sobre biodiversidade com dados mais palpáveis dentro e fora do Brasil. Então, na questão da biodiversidade, não tem muitos dados, tem muito potencial, tem muita coisa sendo feita na Embrapa. Para quem não conhece, a Embrapa são
42 unidades de pesquisa espalhadas por todo o Brasil, tem soja, tem milho, tem trigo, tem pesquisas em cevada, tem pesquisas, né, na área de hortaliças, grão de bico, tem programa de melhoramento, tem assim, muitos materiais possíveis, mas a gente não tem um mapeamento tão preciso. Então, eu recomendaria começar pela Embrapa Recursos Genéticos e a gente troca figurinhas sobre a biodiversidade, que eu acho que é muito bom ver os IFES fazendo isso, porque eu acho que o IFE é um grande canal para isso. A segunda pergunta, sobre articulação, a gente tem na Embrapa, são duas frentes. Tem uma iniciativa que chama Pontes para a Inovação, onde a gente atua meio que como articulador. A Embrapa tem parcerias com fundos de investimento celebradas, e esses fundos de investimento, eles estão antenados no mercado, sabem quais as demandas que eles querem, e o objetivo dessas parcerias é fazer o seguinte, promover um grande desafio, falar que os temas são esses, que é o que ocorreu, conectar com o que a Embrapa tem de tecnologias prontas e colocar como se fosse um edital. E aí as startups analisam isso e falam, eu tenho uma tecnologia que tem relação com essa da Embrapa, a minha proposta é essa. E aí o fundo de investimento analisa, se ele achar, né, depois de todo o processo, se ele achar interessante, ele aporta, oferece, né, participação societária. Então, tem essa coisa da Embrapa como um ponte. Então, ela pega os sinais de um fundo de investimento que é especializado no agro, tem parceria, e também abre isso para as startups. Então, nesse ponto aí de desafio, a gente nem sempre tem uma parceria com a startup prévia, mas pode ter depois. Se a startup que ganha vai usar uma tecnologia da Embrapa, aí isso gera uma parceria público-privada filha disso. E um outro, né, esse é uma das estruturas. Um outro mecanismo, ele é mais aberto mesmo, desafios das cadeias que a própria Embrapa já reconhece, tem um documento visão, tem vários insumos, tem um planejamento estratégico da Embrapa, e coloca esses desafios, né, para o setor. Fala, olha, eu quero problemas na cadeia do leite sobre rastreabilidade, sobre questão de controle de mastite. Está aqui o problema. Aí faz um hackathon de soluções. Ou a gente também coloca em algumas daquelas vertentes para a soja, deixa genérico. Quero startups que atuem com soja. Aí vem de tudo, aí vem rastreabilidade, vem fertilizante, vem questão de soja na ponta, no produto. Então, mais ou menos esses três modelos. Um com parceria com fundo de investimento, que pode gerar parceria depois, e dois mais abertos, né, baseados em estratégias da Embrapa, e o outro mais baseados em desafios para movimentar a cadeia, né, provocar, né, cadê as startups que lidam com soja? Lançam um. Então, são esses modelos. Perfeito, obrigada, Isabelle. Agradeço, estar com uma hora um pouquinho mais avançada. Eu vi que ainda tem duas perguntas. Eu vou pedir para os nossos apoiadores, o Alan e o Wendel, para pegar a pergunta da Kelly Blunt, que ela vai ajudar a gente nas dinâmicas. Mas eu vou pedir, então, para o Francisco Noé assumir o microfone e ser bastante objetivo na sua pergunta, para a gente conseguir fazer a nossa pausa na sequência da nossa dinâmica de avaliação. Francisco, pode assumir o microfone e fazer a sua pergunta. Obrigado, Henrique. Bom, Cibele, parabéns pela apresentação e bom ver uma colega, né, que eu também sou da Embrapa. Na verdade, eu até mencionei no chat que aquela foto do ovo ali sou eu, no fundo, já que eu sou um dos membros desse projeto. Na verdade, eu não teria uma pergunta especificamente. Na verdade, eu queria só fazer um complemento para pegar um gancho com a fala que você fez no final da questão lá do acordo da negociação e tal. E eu vou usar o Nanovo, né, como um exemplo. A gente, nesse projeto, a gente tem duas questões, que é a solução de revestimento, né, que aplica no ovo, e a máquina, né, todo o maquinário para fazer a aplicação. E eu lembro que nas discussões iniciais, nós temos duas empresas, né, a que era startup, que hoje em dia não dá mais para considerar como startup, e a outra que é uma empresa de maquinário para avicultura. E na época se cogitou em fazer dois contratos, o contrato de solução de revestimento com a startup na época, e depois, se for o caso, fazer o outro contrato com a empresa para desenvolver o maquinário. Só que discussão vai, discussão vem, decidiu-se fazer o quê? Um contrato único, né? Enfim, compartilhando os direitos conforme fosse surgindo as coisas, onde seria a solução Nanovo, né? Que iria desde o revestimento até a máquina. E aí o que aconteceu? A solução de revestimento já está finalizada, tipo, já tem a liberação aí da Anvisa, enfim, para uso e tal, uma pré-liberação pelo mapa, enfim,
Só que hoje a gente está preso no maquinário, que é digamos, um desafio tecnológico. E aí sempre vem aquela reflexão, será que se a gente não tivesse feito os contratos separados, hoje a gente talvez já não teria até com ela no mercado, porque a gente teria o desafio da máquina, e isso possivelmente poderia trazer mais empresas que poderiam estar disponíveis para tentar atuar em cima, né? Então a gente teria um desenvolvimento aberto, enfim, que poderia gerar um contrato e tal, mas assim, na verdade eu queria mais comentar isso assim para as pessoas, né, quando forem fazer as negociações, ter em mente tipo dos benefícios e dos malefícios que pode ter aquele modelo que está implementando e sempre tentar tirar a emoção do momento quando a gente está ali naquela empolgação inicial e faz isso e faz aquilo, e zaz, zaz, zaz. Só que a gente tem que tirar um pouco a emoção e ser um pouco mais racional, porque a decisão que você faz no primeiro momento com um contrato, né, de co-desenvolvimento, isso vai gerar reflexos no futuro. E às vezes a gente não conhece muito bem o nosso parceiro, a gente não sabe até que ponto ele está disposto de fato a vestir a camisa e tal. Então, assim, são séries de coisas que, se precisar ir para a justiça, né, num litígio, numa coisa, é muito mais complicado e pode levar, né, uma nova tecnologia aí e tal para extinguir. Eu queria assim fazer esse relato assim, já que foi apresentado ali para as pessoas terem em mente, né, que às vezes não é tudo tão bonito quanto a gente acha, né? Tem os detalhes ali que às vezes fica escondido, enfim. E era isso, mas, Cibele, parabéns mais uma vez pela apresentação, e se quiser fazer um comentário em cima desse meu contexto, né, já que foi uma coisa que você ressaltou no final ali da sua palestra, que eu achei bem interessante. Obrigada, é um prazer conhecê-lo, uma feliz coincidência de estar aqui com o pesquisador, mas você tem toda a razão, e tem inúmeros outros cases na Embrapa que poderiam ser mencionados aqui, e a gente está no mercado, mas a gente precisa nos contratos, às vezes, desmembrar a tecnologia, e às vezes existe uma ânsia muito grande, né, de várias unidades, não só na Embrapa, muitos outros, assim, vamos assinar logo esse negócio e começar. Eu não sei o que vai gerar, deixa para ver isso depois, põe aí que depois a gente firma um instrumento jurídico. Isso é um perigo, tem que tentar antever ao máximo, não é um exercício vão de futurologia, é um exercício prático, preciso, tenta antever, tenta separar, tenta identificar esse tipo de coisa, né, de você amarrar duas tecnologias e depois uma dá muito certo, a outra não dá, só que aí você fica amarrado na autorização da empresa. Porque E são 3 jurídicos, né, para avaliar o contrato, e no fim, assim, a gente acha que é simples, mas não é tão simples, né? Não eu sei, já vi muitos casos semelhantes, então, assim, é mais um relato aí de que tem que tentar fazer um estudo, um exercício de futuro para poder desmembrar bastante as coisas em termos de proteção intelectual e, principalmente, de liberdade para exploração. Eu já vi casos em que você tinha vários elementos de tecnologia em que você coloca uma cláusula de que eles são tratados de forma individualizada. Um não vai amarrar o outro. É complicado falar com um pacote tecnológico amarrando. Então, o contrato vai definir a regra, a gente precisa ser criativo e bem detalhista e chato no começo do contrato. Então, ouçam os advogados, mas provoquem eles para serem criativos também. Sim. Vou agradecer e encerrar essa última sessão de perguntas e respostas. Estou ainda extasiado com tanta coisa bacana. O agro no Brasil, a gente precisa dar mais dedicação a ele, né? Sibeli, eu não sei se é você realmente que faz o contato institucional com o Ministério do MAPA, com os institutos, mas a gente tem o CONIF, que é um conselho de todos os reitores, e a gente tem um bom acesso a eles. Uma vantagem do Instituto é que ele funciona muito em rede, ele é muito organizado. Então, conversando com o CONIF, você conversa com todos os institutos ao mesmo tempo. Se quiser, depois a gente pode trocar uma figurinha, que o secretário executivo é parceiro, o presidente do CONIF hoje, a presidenta, né, também é muito, muito querida. E o meu reitor, especificamente, ele está na diretoria, ele é o de Relações Institucionais. Então, estamos à disposição aí. Acho que a Isabela tem meu contato, também tem o seu, a gente pode trocar essa figurinha, se for o caso. Gente, eu sinto não poder mais abrir para as perguntas. Vamos dar um intervalo breve, estava marcado para 15 minutos no programa, mas devido aí a gente privilegiou um pouco a interação. Vamos dar um intervalo de 10 minutinhos, são 10h17, então 10h27 a gente volta e a gente faz a separação em salas, que eu já vi que todos os colegas do Fortec, e é preciso reafirmar isso, né? Os nossos parceiros do Profinit Fortec que vão conduzir essa sessão de avaliação. E, Sibeli, queria passar então a palavra ultimamente para você para fazer a sua despedida e agradecer novamente ter sido a cereja
da nossa Summer School, né? Como aí tanto eu falei anteriormente, anunciando, quanto os nossos queridos alunos também confirmaram. Então, pode fazer sua despedida, minha querida. Muitíssimo obrigada, Henrique. Vamos trocar as figurinhas sim. Nessa questão de recursos genéticos, inclusive, a gente já está querendo envolver o CONIF, podemos articular sim, vou te procurar. Mas eu queria mais agradecer, é um tema que, enfim, propriedade intelectual é um tema que eu gosto muito, foi minha escola profissional desde o começo, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês, me colocar à disposição para detalhar alguma outra coisa que vocês queiram, né? Agradecer muito a Isabela pelo convite aí, que eu gostei bastante, falar desse tema para um grupo, né, que com certeza vai fazer a diferença, e ainda com esse desafio de ter falado, né, depois de palestras tão boas, é fantástico. Então, agradecer muito, muito vocês mesmos, é um tema que eu gosto bastante. Eu vi que a Sheila postou aqui o desafio do açaí. Enfim, o agro é muito grande. Conheçam o agro, valorizem o agro nacional, porque a gente faz muita coisa, e vocês fazem ainda mais. Então, que com propriedade intelectual a gente possa crescer, tá? Muito obrigada mesmo, é uma satisfação falar aqui para vocês e eu sigo aí à disposição. Tá? Um excelente encerramento e boa prova para todos. Agradeço, Sibeli. Gente, 10 minutinhos então, 10h27 a gente volta e aí a gente faz a separação nas salas para avaliação, tá bom? Vamos tomar um cafezinho, checar as pernas, preparar, que agora é a hora de vocês realmente terem o protagonismo dessa Summer School. Até agora a gente estava muito expondo conhecimento, agora é hora de vocês também praticarem um pouco do que aprenderam. 10 minutinhos a gente volta e eu vou ficar aqui o tempo todo. Acredito que a Isabela também, mas eu não vou tomar meu café hoje. Bom, a única coisa que eu posso fazer é agradecer mais uma vez por essa nossa parceria, Isabela, que assim eu tenho bastante orgulho, bastante felicidade de poder colaborar com esse projeto. Vou eu chorar hoje, que eu estou um pouco emocionada. Mas assim, eu achei lindo, lindo mesmo, ver os grupos separados, cada um apresentando. Eu fiquei no grupo da Shirley, mas assim, só posso agradecer tanto a parceria quanto aos alunos, a assiduidade, a participação. Um agradecimento especial ao Henrique, que conduziu também com maestria o curso inteiro. Assim, muito orgulho de ter podido oferecer esse curso, né, que, na verdade, é um projeto muito lindo para os nossos associados e para todos esses alunos dessa sala cheia. Obrigada, Isabela, obrigada, Henrique, obrigada todo mundo. Eu queria chamar a Adriana também, Castelo, para falar pelo INPI. Oi, Isabela, está me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Eu queria agradecer a participação de todos, é uma honra para o INPI sempre estar participando da WIPO Summer School, desde a primeira edição, e a gente vê que está cada vez melhor, com cada vez mais participação, as pessoas estão cada vez mais competentes. Foi muito bom estar aqui com vocês, como participante, como organizadora. Eu acho que as trocas foram muito ricas e foi um setor que eu mesma não esperava tanta informação desse setor. Eu queria parabenizar a Isabela, parabenizar a Érica, parabenizar o Henrique, porque foi tudo muito interessante, os palestrantes foram muito interessantes, os estudos de caso, eu achei que eles enriqueceram muito a nossa discussão, e eu espero que a gente, em breve, possa ter uma nova WIPO Summer School nesse formato, que eu acho que vai ser cada vez melhor, e também parabenizar todos os participantes, porque eles foram parte essencial desse trabalho. Vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer uns prints. Ô, Isabela, em tempo, eu não vi que a Adriana estava na sala, e a Adriana também, eu estendo meus agradecimentos a você e ao INPI. Obrigada, Érica. O Henrique já fez alguns prints, mas a gente pode fazer mais também. Você pode fazer, Érica? Posso. Eu tenho como fazer vários prints. Deixa eu tentar fazer uma gallery view aqui. Eu vou fazer, mas eu também vou fazer os prints depois do vídeo, que ficam melhores. Mas eu vou fazer logo agora, só para garantir. Ajeitar o cabelo, que tem pouco, mas o pouco que tem que estar bonitinho. Eu não, vou descabelada mesmo, para vocês verem o que vocês fizeram comigo. Então, muitas câmeras fechadas ainda, hein? Vamos abrir as câmeras. Temos 2 páginas aqui. Eu estou com 4 páginas.
Não, O então meu tem são 4 também. câmera aberta. Já temos mais alguma. Ah, estão abrindo ainda. Vamos lá. Pronto. Fiz alguns prints aqui, mas eu vou fazer uns melhores depois do vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Açaí! Au. Acabou! Gente, em 2 semanas no máximo chega certificado. Muito obrigado a BPI, NPI, OMP, Fortec e Profinit que ajudaram na avaliação, nessa condução dessa última dinâmica. Foi um prazer ter essas 2 semanas com vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Eu vou tomar um açaí agora. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigadão. Bom fim de semana.